O Pantanal teve mais de 1.600 focos de incêndio em julho, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De acordo com os bombeiros, foram queimados 815 mil hectares no Pantanal de Mato Grosso do Sul e 350 mil hectares no território coberto pelo bioma em Mato Grosso. Para falar mais sobre esse cenário, gentilmente nos atende o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc. Como vai, secretário? Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago, bom dia, Kalina. Tudo bem, estamos nessa batalha aí no combate aos focos de incêndio no Pantanal. Pois é, secretário, a gente vê desde o ano passado, pelo menos, essa discussão política envolvendo o meio ambiente, a Amazônia, e o senhor também é responsável por uma área muito importante aqui no Brasil. Eu pergunto de que forma essas discussões vêm atrapalhando efetivamente o que tem que ser feito nas áreas verdes do Brasil? Bom, o ponto fundamental, eu acho que a questão é de uma definição. Acho que no Brasil que está faltando um pouco, e eu tenho discutido isso com o próprio ministro Ricardo Salles, eu acho que o mundo quer saber um pouco qual que é a estratégia ambiental do Brasil. E a gente acaba reduzindo a discussão quando a gente acaba discutindo, como no caso do Pantanal, e que está no mundo inteiro a questão do elevado nível de incêndios, e realmente nós estamos num período recorde, mas ele decorre muito menos de algum tipo de falha de política ambiental e muito mais das condições climáticas. Nós acabamos de ver aí que nós estamos, o Rio Paraguai, que é o principal rio desse bioma, que inicia lá no Mato Grosso até o Mato Grosso do Sul, ele, na verdade, nós estamos aí com o mais baixo nível pluviométrico de 1970. O Rio Paraguai é o nível mais baixo desde 1970. E, por outro lado, nós estamos também, desde maio do ano passado até agora, já praticamente um ano, com 40% menor no índice de chuvas. Então, daí a consequência do elevado nível de foco de incêndio, recordes para todos os meses desde janeiro. E também a própria dificuldade que nós temos com o combate a esses incêndios. Mas nós montamos agora, com a ajuda do Ministério da Defesa e do Ministério do Meio Ambiente, uma força-tarefa. Nós conseguimos que as Forças Armadas entrassem nesse combate ao incêndio, e estamos avançando. E conjuntamente com o Mato Grosso, até a partir de amanhã, quarta-feira, nós estamos transferindo parte da base que até então estava em Corumbá, nós vamos levar para o Mato Grosso, que o grande foco hoje é exatamente na divisa dos dois estados. Nós temos o maior nível de incêndios florestais exatamente na divisa do bioma entre o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, com certeza, a discussão, a simplificação da discussão ambiental e levar só a questão dos incêndios por uma estratégia ambiental brasileira que avança muito bem a estratégia brasileira, sob o ponto de vista, principalmente, de tentar mostrar o que o Brasil faz em termos de preservação, o que é CAR, o que é o nosso cadastro ambiental, o que é preservar 20% do total das áreas já previstas, 80% na Amazônia. Então, eu acho que essa discussão ela está extremamente prejudicada pela falta do posicionamento nosso, brasileiro, de uma clareza muito fácil, uma estratégia ambiental. Nós temos que lançar aí, provavelmente, um programa, claro, assim como está se discutindo o Renda Brasil, a gente discutir também um Brasil ambiental, alguma forma estratégica de comunicar de uma maneira mais adequada. Ô secretário, só para que o nosso público tenha a dimensão do que está acontecendo efetivamente no Pantanal, o avanço dessas queimadas, isso pode trazer quais tipos de problemas, qual tipo de destruição em fauna e flora? Nós já temos um problema grave, você colocou os números aí, aqui no estado são mais de 820 mil hectares que já foram queimados nesse ano, desde janeiro até agora. Nesse momento a gente conseguiu reduzir bastante os focos de calor, mas nós temos problema, primeiro, em relação à própria questão da flora e da fauna. Nós temos mortalidade de animais, migração de animais em função disso. A parte florestal é a que tem a maior resiliência, quer dizer, assim que começar a chover, mas é importante lembrar a todos, o Pantanal ele tem uma dimensão praticamente do estado do Rio de Janeiro, então nós estamos falando e temos praticamente 2 municípios, então afeta direto a vida das pessoas que ali moram, afeta diretamente a pecuária, afeta diretamente as atividades de turismo, que são as 2 principais atividades, e principalmente a biodiversidade. Eu acho que esse é a principal perda que nós temos, é o foco nessa questão da biodiversidade. Então isso é preocupante, e no momento de Covid nós temos um outro problema, a questão respiratória. Nós temos cidades no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul totalmente cobertas já há praticamente 2, 3 semanas por fumaça, e isso agrava a situação da questão respiratória e, consequentemente, o acesso à questão hospitalar. Então, a situação realmente ela é uma operação que a gente chama aqui de operação de guerra para fazer esse combate a incêndio, mas é quase enxugar gelo. Todo dia, quando nós conseguimos reduzir 50 focos, aparecem outros e muita coisa por ação humana. A maioria dos focos são causados por uma ação direta de pessoas que estão colocando fogo, ribeirinhos, pasto, né? E no Pantanal nós não temos uma situação tão grave em relação a desmatamento, como é na Amazônia, que se queima muita coisa que foi desmatada
desmatado. Aqui é muito mais a questão de pasto e principalmente os ribeirinhos que acabam colocando fogo ou para se proteger, ou para acessar a isca, ou para acessar algum outro tipo de mel, por exemplo. Secretário, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, secretário. O senhor disse que o governo deveria ter um programa melhor de comunicar, principalmente lá fora, sobre o que acontece. Então, eu lhe pergunto, existe uma campanha de desinformação? E se existe, o que está por trás disso? Eu acredito plenamente. Eu não sei se chamaria campanha de desinformação. Eu prefiro chamar ela eu acho que eu prefiro chamar um pouco a competência para nós do lado brasileiro. Eu acho que nós é que temos que moldar. Eu acho que a forma que nós estamos acessando, que é na reação, é que ela não está sendo adequada, né? Pode ter até aí um conluio, vamos chamar assim, para mostrar que o Brasil ambientalmente não tem políticas adequadas, e quando, obviamente, ocorrem essas queimadas, isso confirma internacionalmente, mas é muito mais, eu acho que nós temos que, na verdade, desenhar e colocar e juntar todas as ações que nós estamos fazendo. Eu acho que está muito segmentada a resposta ao mercado internacional. Secretário, agora, para a gente fechar, a pergunta de Augusto Nunes. Secretário, quais são as principais carências a que o senhor se referiu no combate aos incêndios? No caso aqui no caso do bioma Pantanal, o que nós precisamos, na verdade, é ter uma estrutura permanente de combate aos incêndios. Nós temos fiscalizações, que é importante, a punição, então nós não temos, e aí é governo do Estado, o mecanismo de punição. Normalmente, quando a gente pega alguém colocando fogo, a gente põe um auto de infração e tem dificuldade, muitas vezes, de levar isso mais adiante num crime ambiental. E a outra coisa é a infraestrutura. Nós temos que fazer um investimento e ficar disponível uma infraestrutura de combate a incêndio florestal descentralizada. A gente tem juntado forças, o governo federal, os governos do estado, mas nesse momento nós temos focos de incêndio no Cerrado, temos no Pantanal, temos na Amazônia. E, com certeza, nós não temos uma estrutura física adequada para conseguir combater adequadamente e rapidamente tudo isso. Então, precisaria de infraestrutura, esse é o ponto fundamental, e um sistema de fiscalização e punição mais adequado em termos de legislação. Secretário Jaime Verruc, do Mato Grosso do Sul, secretário de Meio Ambiente, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Obrigado, bom dia.